Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 63, Eis que teu rei virá. E também vou responder a pergunta de uma irmã, que ela perguntou por que Jesus chorou ao ver Jerusalém, está contida nesse capítulo, então a gente também já vai aproveitar e responder essa pergunta. Então, mas antes de iniciar, não se esqueçam, esse é apenas um resumo do meu resumo. É um capítulo bem grande, recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, estudem, busquem por si mesmo, porque Deus vai dar uma bênção grandiosa a cada um de nós. Vamos lá, Desejar de Todas as Nações, capítulo 63. Eis que teu rei virá. Até então Jesus sempre viajara a pé. A princípio os discípulos se admiraram de que agora preferisse montar, mas a esperança lhes raiou no coração, ao jubiloso pensamento de que ele estava para entrar na capital, proclamar-se rei e firmar seu poder real. Ao irem cumprir as ordens recebidas, comunicaram sua alegre esperança aos amigos de Jesus, e a agitação espalhou-se por toda parte, fazendo com que subissem de ponta a expectação do povo. Então aqui nós vemos que os discípulos ouviram Jesus, receberam o pedido de Jesus para ir buscar o jumentinho que ele iria entrar montado. Ele sempre viajou a pé, então a esperança se acendeu nos corações deles e eles começaram a espalhar a notícia. Quando Jesus chega montado no jumento, já tem milhares de pessoas já para o receber, saudando como o rei. A multidão aclamou-o como Messias, seu rei. Jesus aceitou agora a homenagem que nunca antes permitira, e os discípulos consideraram isso como prova de suas alegres esperanças se realizariam, vendo-o estabelecido no trono. O povo ficou convencido de aproximar-se a hora de sua emancipação. Ou seja, agora o povo estava cheio de esperanças, acreditando que Jesus iria tomar o trono, iria estabelecer o reino terrestre que eles tanto aguardavam, que tanto eles falavam, que tanto as profecias assim diziam. Mesmo todas as palavras de Jesus dizendo o contrário, de que ele iria sofrer, que ele iria passar por momentos muito difíceis aqui, os discípulos ouviram isso, ficavam tristes, e agora quando eles veem essa situação, esquecem tudo aquilo que Jesus falou e focam naquilo que eles queriam, naquilo que eles esperavam. E a multidão, ouvindo tudo isso, sabendo as maravilhas que Jesus fazia, eles acreditaram na mesma coisa. Importante aqui para nossa vida espiritual. Muitos de nós estamos cheios de esperança e devemos ter esperança sim. E muitas vezes fazemos coisas que é até difícil de falar. Muitas vezes somos movidos pela emoção e não pela razão. Muitas vezes eu estou aguardando que Jesus volte agora para nos salvar e sou movido por emoção. E quando vem a decepção, minha fé desaba e eu abandono tudo. Minha fé deve ser racional, devo compreender o momento que estou vivendo e assim viver de acordo com ele. Os discípulos tiveram uma grande decepção. Se nós voltarmos na história, os pioneiros tiveram uma grande decepção. Os discípulos interpretaram erradas profecias. Eles queriam uma coisa, mas iria acontecer outra. Os pioneiros interpretaram errado as profecias. Eles esperavam uma coisa e aconteceu outra. Hoje não temos como errar as profecias, porque está bem claro que não tem mais profecia de tempo, mas muitas vezes aí vocês estamos esperançosos olhando para alguns eventos. É o decreto dominical, é a união da igreja com o Estado nos Estados Unidos. E muitas vezes aí você ficamos nessa esperança dessas coisas acontecerem, achando que Jesus não vai voltar logo, ou que isso vai demorar, ou que isso vai acontecer amanhã. E muitas vezes essas nossas expectativas nos atrapalham de viver uma vida consagrada a Deus de fato, vivendo como se Jesus fosse voltar agora. Minha mudança de vida tem que ser agora, uma mudança genuína, porque nós vemos essa mesma multidão aclamando Jesus agora, que posteriormente irá gritar: crucifica-o, porque as suas esperanças não foram atendidas. Eu e você devemos ter nossa fé
firmada em Cristo, na razão, tendo a certeza de que aquilo que Ele disse, Ele irá cumprir. Não importa eventos exteriores, os sinais nos mostram que está próximo, mostram. Muitas pessoas já estão olhando para os cenários em volta e falam, vai demorar 10 anos, vai demorar 5 anos, vai ser ano que vem, não vai passar mais de 2 anos, ou muitas pessoas já colocam já mais para frente ainda, não, vai demorar ainda. Não devemos focar em tempo, não devemos ter nossa esperança em tempo. Claro que eu e você podemos até ter um pensamento, mas a nossa mudança tem que ser hoje, agora. Como se Jesus de fato fosse voltar amanhã, e nossas esperanças têm que estar em estarmos prontos, em nos consagrarmos, e esse deve ser o nosso foco, a consagração a Deus hoje, agora. Os espectadores continuamente se misturavam à turba, perguntando, quem é este? O que quer dizer toda essa agitação? Todos tinham ouvido falar de Jesus e esperavam que fosse a Jerusalém, mas sabiam que até então ele se esquivara a qualquer esforço para o colocar no trono, e ficavam muito surpreendidos de saber que este era ele. Cogitavam que teria operado essa grande mudança naquele que dissera que o seu reino não era deste mundo. Muitas pessoas que ouviram as palavras de Jesus, conheciam Jesus, eles entendiam que aquilo que Jesus dizia, que o reino dele não era deste mundo, e eles, pegando as palavras de Jesus, começavam a querer misturar e confundir a mente. Aquelas pessoas que acham que vai demorar muito, guerras e rumores de guerras, mas isso já acontece há trocentos anos, nada mudou. Pandemias, destruição, essas coisas já acontecem há milhares de anos, terremotos, furacões, tsunamis, tudo isso já acontece há milhares de anos, nada mudou. E essas pessoas, algumas extasiadas e com a esperança lá em cima, e não se consagram a si mesmas, não mudam a vida, não se dedicam a Deus, não clamam pelo Espírito Santo para uma transformação pessoal, se perdem em vãs esperanças, e outras dizendo que não está próximo, que vai demorar muito mais. Temos sempre esses dois extremos vivendo neste mundo, aqueles que acham tudo imediatistas e aqueles que tudo vai demorar. Devemos tomar cuidado com os extremos. Era, porém, seu desígnio apresentar-se assim publicamente como Redentor. Desejava chamar a atenção para o sacrifício que lhe deveria coroar a missão para com o mundo caído. Jesus estava agora trazendo as atenções para si, para que quando ele fosse crucificado, todas as atenções fossem montadas para ele. As pessoas não que tiverem aquela esperança, como a gente consegue, vai o paralelo exatamente igual com os pioneiros. As pessoas que tinham aquela esperança de que Jesus ia voltar naquele tempo, quando Jesus não voltou, desanimaram, muitos abandonaram a fé e outros se voltaram para as Escrituras para entender o que aconteceu. E naquele tempo a mesma coisa. Quando Jesus foi crucificado, muitos abandonaram a fé e outros se voltaram para as Escrituras, estudaram e conseguiram compreender que Jesus veio como sacrifício pelos nossos pecados. Claro que os discípulos já sabiam isso. Quando Jesus voltou, ressuscitou, encontrou com eles, ficou mais claro, mas algumas pessoas conseguiram compreender as Escrituras através dos acontecimentos, da história de como Jesus entrou, vendo os testemunhos da ressurreição, algumas vendo o próprio Cristo. Então, tudo isso colaborou para que as pessoas se achegassem cada vez mais a Deus. Seria necessário que a sua igreja, que em todos os sucessivos séculos fizesse de sua morte pelos pecados do mundo assunto de profunda reflexão e estudo. De todos os séculos, não só daquele, mas deste também, de todos os tempos, a igreja deveria continuar se aprofundando e buscando cada vez mais entender o que é que Jesus quis passar, o que é que Jesus estava passando, qual que era a mensagem ali da sua morte, estudar a morte de Cristo. Todos os fatos com ela relacionados deveriam verificar-se de maneira a ficarem acima de qualquer dúvida. Não devemos ter nenhuma sombra de dúvida do sacrifício de Jesus. Depois de uma demonstração como é que acompanhou a sua entrada em Jerusalém, todos os olhos lhe seguiram a rápida marcha para a cena final. Então, depois de Jesus ter entrado daquela maneira em Jerusalém, as pessoas continuaram olhando e o seguindo e viram a sua crucificação. Elas viram o sacrifício e aí bastava o estudo, a abertura dos olhos para que elas compreendessem tudo o que aconteceu. Acontecimentos relacionados com essa entrada triunfal constituíam assuntos de todas as bocas,
e tornariam Jesus objeto de cogitações de todos os espíritos. Depois de sua crucificação, muitos recordariam estes fatos relacionados com o seu julgamento e morte, seriam levados a pesquisar os escritos dos profetas e convencer-se-iam de que Jesus era o Messias, e multiplicar-se-iam todas as terras os conversos à fé. Então, era o objetivo de Jesus converter mais pessoas à fé, que mais pessoas conseguissem compreender a vida dele. Embora ele lhes houvesse repetido várias vezes falado do sacrifício que certamente o aguardava, o alegre triunfo presente, esqueceram suas dolorosas palavras e anteciparam-lhe o próspero reino do trono de Davi. As pessoas, principalmente os discípulos, ouviram do sacrifício de Jesus. Ele explicou claramente, iria morrer, iria ressuscitar no terceiro dia, mas o momento, a agitação, a esperança momentânea os levou ao êxtase e a esquecer todas as palavras de Jesus. Devemos tomar cuidado para que as coisas acontecendo ao nosso redor não nos façam esquecer das palavras de Jesus, do que diz as profecias. O templo fora durante muito tempo a glória do orgulho da nação judaica. Também os romanos se orgulhavam de sua magnificência. O rei designado pelos romanos se unira aos judeus para restaurar e embelezar. E o imperador de Roma o enriquecera com suas dádivas. Sua firme estrutura, riqueza e magnificência o haviam tornado uma das maravilhas do mundo. Então, quando Jesus chega ao alto da montanha, contempla o templo de Jerusalém, as pessoas olham para ele e ele contempla aquele templo. O orgulho da nação, ou seja, aquilo que os levava à ruína, o orgulho dos fariseus, tudo aquilo que eles tinham de si. Olha o que nós construímos, olha o que nós fizemos, olha como nós somos bons. O templo era o monumento da ruína do povo, era o orgulho deles. E agora aqui, respondendo ao nosso irmão, porque Jesus chorou. Jesus contempla a cena e a multidão silencia suas reclamações, encantada com a súbita visão de beleza. Todos os olhos se volvem para o Salvador, esperando ver-lhe no semblante a admiração por eles próprios experimentada. Ao contrário, no entanto, percebem-lhe uma nuvem de tristeza. Surpreendem-se, decepcionam-se ao ver-lhe os olhos marejados de lágrima e o corpo oscilar como a árvore agitada pela tempestade, enquanto uma angustiosa queixa lhe brota aos trêmulos lábios, como irrompendo das profundezas de um coração partido. O choro de Jesus era o choro de um coração partido. As pessoas olharam para aquela cena, o sol poente, o templo, ficaram admiradas, maravilhadas, e Jesus, ao olhar para aquela cena, ele chora com o coração partido. Por entre uma cena de regozijo, que em todos lhe tributavam homenagens, o rei de Israel se debulhava em lágrimas não silenciosas, lágrimas de alegria, mas pranto e gemidos de inexprimível angústia. Jesus não chorou de lágrimas escorrendo aos poucos, Jesus chorou angustiado, de soluçar. A turba sentiu-se repentinamente tomada de tristeza, emudeceram-lhe as aclamações, muitos choraram possuídos de simpatia, por um pesar que não podiam compreender. Muitas pessoas em simpatia a Cristo também choraram. Jesus não chorou sozinho ali. Jesus, com a angústia dele, a tristeza dele ao contemplar aonde a nação judaica tinha chego, o fez chorar ao contemplar o quão longe eles tinham ido no pecado, como eles rejeitavam aquele que veio para dar a salvação a eles. Todo um contexto fez com que Jesus chorasse com o coração partido, angustiado, e algumas pessoas choraram com ele. As lágrimas de Jesus não eram a antecipação do seu próprio sofrimento. Mesmo diante dele, achava-se o Getsemane, onde em breve envolveria o terror de uma grande treva. Perto estava o Calvário, cena de uma próxima agonia. No entanto, não foi por causa desses pontos a lembrarem a cruel morte que o Redentor chorou e gemeu em angústia de espírito. Não era uma dor egoísta a sua. O pensamento de sua própria agonia não intimidava aquela nobre alma pronta para o sacrifício. Jesus não chorou por si mesmo, Jesus não chorou pelas coisas que ele iria sofrer. Ele estava pronto a fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer. Foi a vista de Jerusalém que o pungiu o coração de Jesus. Jerusalém que rejeitara o Filho de Deus, que lhe desdenhara o amor, que lhe levara a ser convencida por seus poderosos milagres, e estava prestes a tirar-lhe a vida. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou pela cidade, pela nação. Viu
o que ela era e em sua culpa de rejeitar o Redentor e o que poderia ter sido caso o houvesse aceitado a ele, o único a poder lhe curar a ferida. Viera para salvá-la, como poderia a ela renunciar? Jesus chorou em angústia pelo destino que eles estavam escolhendo para si, por crucificarem o Salvador, aquele que os veio salvar. Cristo veio para salvar Jerusalém, como seus filhos, mas o orgulho farisaico, a hipocrisia, a inveja e a maldade o impediram de realizar o seu desígnio. Jesus chorou por todas essas coisas que estavam impregnadas na nação. A hipocrisia, o orgulho, a inveja, o mal que estava dentro, principalmente dos líderes religiosos. Jesus chorou por isso. Jesus chorou porque ele queria salvar e as pessoas estavam rejeitando porque estavam impregnadas com as coisas desse mundo. Elas estavam agarradas com as coisas aqui, elas estavam agarradas dentro do próprio eu. E isso fez com que Jesus chorasse. E muitas vezes, eu e você, quando rejeitamos a Jesus, quando nos agarramos às coisas aqui, somos motivo de um choro de Cristo também. Eu e você devemos confiar e entregar nossas vidas a Cristo. A bateria do notebook está acabando, do celular também, e a gente vai para o último texto para encerrar. Jerusalém fora a filha dos seus cuidados, e como um terno pai pranteia um filho extraviado, assim chorava Jesus sobre a bem-amada cidade. Como posso renunciar a ti? Como te posso ver votada à destruição? Deveria deixar-te encher o cálice de tua iniquidade? Uma alma é de tanto valor que, em comparação com ela, os mundos desmerecem até a insignificância. Mas ali estava toda a nação para se perder. Jesus chorou porque a nação judaica estava se colocando em caminho de perdição, estava escolhendo o seu destino, escolhendo a própria morte. Bom, vamos encerrar por aqui, que está acabando a bateria, não consegui ligar no carregador. Espero que os irmãos tenham compreendido. A mensagem de hoje foi um pouco mais rápida, ali um pouco mais rápido por causa da bateria. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer, tanto da Bíblia quanto da leitura completa, se tem algum comentário a fazer, deixa nos comentários para a gente ler, conversar com você, a gente estudar e crescer juntos. Se tem seus pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, por favor, derrama Teu Santo Espírito sobre nós, trabalhe em nossas vidas, que possamos, Senhor, nos convertermos hoje a Ti, Senhor amado, que possamos não termos euforias desnecessárias que nos desviam o foco da Tua palavra, que nossa fé esteja firmada na Tua palavra, Senhor amado, que possamos nos desviar de todo o mal e seguir no Teu caminho. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.